Olá, eu sou o professor Cláudio Corrêa dos Reis e é um enorme prazer para mim falar na Semana da Reforma da FABAD. FABAD, a sua marca de excelência em estudos teológicos. Nesta ocasião, nós vamos trazer algumas reflexões acerca do tema Reforma e Educação. A Reforma Protestante tem como data de comemoração o dia 31 de outubro de 1517, quando o monge Martinho Lutero fixa na porta da Capela de Wittenberg, capela essa que pertencia à Universidade de Wittenberg, 95 teses contra a cobrança das indulgências. Você deve se lembrar que as indulgências eram uma forma manipuladora da Igreja Romana de cobrar fiduciariamente, financeiramente, pelo perdão de pecados. Lutero, bastante aborrecido com essa prática e a opressão que essa prática trazia aos corações, especialmente o coração dos pobres, que não podiam ter recursos, que não dispunham de recursos para obter esse perdão, começa a estudar a Escritura e torna-se o principal opositor à cobrança das indulgências. É importante mencionar que esse episódio é um episódio envolto de uma importância histórica muito grande. Nós estamos aqui no século XVI, que é o século do renascentismo. Renascentismo e protestantismo, em muitos lugares, acontecem ao mesmo tempo dentro do século XVI. Em muitas universidades, ao mesmo tempo que o renascentismo está florescendo, o protestantismo também está florescendo. Isso se dá pelo fato de que o renascentismo era uma ênfase na volta às origens. As pessoas envolvidas nesse movimento cultural, filosófico, artístico, social e até mesmo político estavam desejosos de sair desse período de escuridão da Idade das Trevas, da Idade Média, e voltar às fontes mais antigas da cultura, no caso do renascentismo, a filosofia grega clássica e o período áureo do Império Romano. Nesse espírito, as pessoas que estavam abraçando as ideias protestantes também tinham esse espírito. Voltar às origens, portanto, era voltar às Sagradas Escrituras. Por isso, Lutero compara a prática herética, a prática opressiva, a prática totalmente antibíblica da cobrança da indulgência pelo perdão do pecado à Sagrada Escritura, porque ele mesmo, fruto deste século tão importante, estava em busca das origens e, portanto, a palavra de Deus como a origem da fé cristã. É muito importante posicionar você também naquilo que eu acredito ser fundamental para a compreensão do tema reforma e também do tema reforma e educação. Na minha modesta opinião, a reforma protestante do século XVI foi o maior avivamento da história ocidental. Por que, professor Cláudio, essa opinião? Porque quando recorremos às Sagradas Escrituras, quando recorremos até mesmo à história da igreja nesses 20 séculos passados, nós percebemos marcas de um verdadeiro despertamento, de um verdadeiro avivamento espiritual. E eu citaria pelo menos 3. Profundo amor às Escrituras, muitas conversões e transformação do ambiente social. Observe, o século XVI tem exatamente essas características: amor às Escrituras.
Quando nós falamos dos 5 solas ou dos 5 somente da graça, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola Escritura e só lhe deu glória, ou seja, só a fé, só Cristo, só a graça, somente a Escritura e somente glória a Deus, estas são proposições de profunda densidade bíblica. Há sempre no avivamento uma redescoberta por princípios bíblicos. Há sempre no avivamento um profundo amor pela Escritura Sagrada. E foi exatamente isso que aconteceu no século XVI. Os grandes reformadores, Lutero, Calvino e Zwinglio, eles queriam que a Bíblia fosse o centro do coração da igreja. Eles queriam que a Bíblia fosse a única regra de fé e prática. Portanto, um avivamento bastante profundo nesta área de amor à Escritura. Mas também um avivamento se caracteriza pela conversão, pelo quebrantamento, pelo grande número de pessoas aderindo à fé de que Jesus é o único e suficiente Salvador. No século XVI, nós temos os relatos de conversões em massa. Vilarejos, vilas e cidades tornavam-se protestantes, sendo libertos de tantos anos da escravidão, do jugo romanista, agora entendendo exatamente, longe das crendices, longe das tradições, longe das ordens papais, agora entendendo pela Escritura o que é que Deus queria das suas vidas e dos seus corações. Portanto, nós temos no século XVI uma profusão de conversões, muitas pessoas quebrantadas pelo contato com as verdades da Escritura Sagrada. E por último, mas não menos importante, e talvez este o maior defeito do protestantismo brasileiro, esteja esta marca que nós ainda não alcançamos no Brasil, que é, a partir do conhecimento da Escritura, a partir das verdadeiras conversões, acontecer no entorno, acontecer na sociedade onde estas coisas acontecem, uma profunda transformação social. E é exatamente por isso que eu escolhi falar sobre reforma e educação, porque em vários sentidos nós poderíamos falar acerca da reforma, da grande necessidade de estudar a Escritura, do grande número de conversões, mas também do impacto social que estes eventos espirituais religiosos causaram na sociedade europeia no século XVI. Talvez o mais importante desses impactos, sendo verdadeiro sal da terra e luz do mundo, o movimento da reforma trouxe para a Europa um grande despertamento acerca da importância da educação. E a partir disto, que eu quero que você preste bastante atenção, eu quero colocar algumas informações e dar a você alguns pontos acerca de como a reforma trouxe essa transformação da sociedade através do mais poderoso instrumento de transformação social que conhecemos no Ocidente, a própria educação. Reforma e educação no século XVI andaram juntos, andaram como consequência do avivamento espiritual. E a primeira coisa que você talvez precise saber é que no ano de 1523, Lutero, já tomado por este espírito profundamente convencido de que a educação precisa estar acessível a toda a população, escreve um texto a todos os magistrados da Alemanha, escreve um texto a todos os príncipes da Alemanha, incentivando-os a uma reforma na educação. Que reforma era essa? É importante você lembrar que na Europa, século XVI, a educação, aprender a ler, aprender a escrever, aprender arte, aprender matemática, aprender cultura, era algo direcionado
exclusivamente a uma pequena parcela da população, principalmente o clero e os nobres, ou seja, os padres e as pessoas ricas. Lutero, portanto, rompendo através da sua compreensão de que o homem precisava ser educado em sua consciência, que o homem precisava ser educado em seu coração para obedecer à Escritura, ele não teve dúvidas. Começou uma campanha nacional a fim de que os príncipes e os magistrados levassem a toda a Alemanha, a todos os recantos da Alemanha, a todas as cidades, uma escola que ensinasse as crianças a ler. Isto é importantíssimo você ter em mente. Por quê? Porque este é o primeiro movimento social em torno de uma educação para todos. E é muito simples você entender por que isso está intrinsecamente ligado à reforma protestante e, neste momento, 1523, à pessoa de Lutero. Ora, se a Sagrada Escritura tem que ser a nossa única regra de fé e prática, se o ser humano necessita da palavra de Deus para compreender a palavra de Deus, é importante que o ser humano saiba ler a própria Escritura. Não adianta ter a Bíblia acessível, não adianta garantir ao povo o acesso à Bíblia se este povo é iletrado, se este povo é analfabeto. Portanto, as motivações deste avivamento de Lutero trouxeram transformações para a própria sociedade. E Lutero compreendia exatamente isso, que o ser humano precisava ser educado, o ser humano precisava ler e escrever, o ser humano precisava ser educado para ter uma profissão. Veja que coisa maravilhosa, sempre quando Deus intervém na história, fazendo uma obra em sua igreja, a igreja abençoa e beneficia o mundo. No mesmo espírito de Mateus capítulo 5, nós salgamos, nós iluminamos e os homens veem a nós as boas obras de Deus e assim glorificam a Deus. Lutero teve esse profundo desejo, não apenas porque ele acreditava que a conversão era importante, mas que a conversão também era fruto de uma educação, de colocar o ser humano em contato com a Escritura Sagrada. O ser humano era a imagem e semelhança de Deus, e mantê-lo analfabeto e mantê-lo ignorante era uma afronta à glória de Deus, expressa em todos os seres humanos, convertidos ou não. Lutero também acreditava no livre exame das Escrituras. A Reforma Protestante disse: não é o Papa que interpreta a Escritura. Quem interpreta a Escritura é o crente na dependência do Espírito Santo, aplicando a sua livre consciência. Livre exame da Escritura significava, portanto, uma grande transformação na educação. Porque para examinar é preciso ler. Para ter condições culturais de interpretar a Bíblia, era preciso educar todo o povo. Por isso, em 1537, nós temos na Noruega, que foi o primeiro país a adotar o luteranismo como forma de conduta, como compreensão religiosa para toda a nação. Em 1537, os líderes, príncipes da Noruega decretaram que todas as catedrais das principais cidades da Noruega fossem transformadas em escolas e que todas as crianças, não apenas aquelas que alimentariam o clero, não apenas os filhos dos nobres, mas os filhos de todos os artesãos, de todos os agricultores, de todos os artífices, de toda a população. Em 1523, nós temos esse marco na história, educação para todos. Aquilo que Lutero desejava naquela carta em que ele queria que os príncipes e magistrados
se empenhassem na educação, nós temos acontecendo em 1537 na Noruega, através dessa convicção de que a educação tem que acompanhar o espírito protestante, para que o homem não seja enganado em sua consciência e nem nas trevas do analfabetismo seja apartado das delícias da palavra de Deus. Lutero, portanto, é lembrado como grande reformador, o príncipe da reforma, mas ao falar de educação e reforma, eu queria que você pensasse também em Lutero como o grande homem da educação de todo o mundo ocidental. Na Alemanha, até hoje, nós temos essa compreensão. Lutero é celebrado como um grande líder religioso, mas também, e talvez na mesma proporção, o grande reformador da educação. Ele criou praticamente a língua alemã, unificando os vários dialetos através da tradução das escrituras para o vernáculo alemão. Ele motivou todo o movimento educacional através da concepção de que a pessoa precisa ter liberdade de consciência para que seu coração, ela mesma, lendo, a mesma pessoa interpretando, sendo guiado para dentro da vontade de Deus. Quando você estudar Lutero, veja um grande avivamento espiritual. Um homem liberto das trevas pela luz da palavra de Deus e pela paixão, a graça de Cristo. Mas lembre-se, ele teve um profundo impacto em toda a vida da Europa pós-século XVI. Um outro personagem da Reforma, que eu acho importantíssimo, eu e você também temos em altíssima consideração, é João Calvino. Fruto também deste momento no qual o renascentismo e a reforma protestante, o pensamento protestante, começaram a se alastrar e se aprofundar na Europa, Calvino teve uma excelente educação na França. Quando ele se converte a Cristo, muito provavelmente lendo o livro dos Salmos, ele também percebe a necessidade de que a sociedade seja educada à luz da palavra. Perseguido na França por ter aderido ao movimento protestante e ali, então, chegando em Genebra, transformando-se em um grande nome da educação, Calvino passa a trabalhar em várias áreas da sociedade. Perceba, todo avivamento produz profundo amor à palavra. Lutero e Calvino eram pessoas profundamente compromissadas com a Bíblia, amantes da verdade bíblica. Todo avivamento produz conversão. Lutero converteu-se a Cristo numa experiência maravilhosa. E Calvino converteu-se a Cristo lendo as Sagradas Escrituras. Uma experiência pessoal de conversão, mas também um desejo agora, um terceiro ponto, de transformar a sociedade. Quando Calvino chega em Genebra, Genebra é uma cidade relativamente grande, mas com gravíssimos problemas de imoralidade, com gravíssimos problemas das trevas, da ignorância do romanismo. E quando eles aderem ao protestantismo, Calvino se torna um propagador da fé protestante, não apenas pregando de domingo a domingo nas igrejas da cidade, não apenas trocando correspondência com os reformadores por toda a Europa, mas um projeto pessoal de Calvino foi criar a Universidade de Genebra. Então, se temos em Lutero um grande expoente da educação para todos, se temos no luteranismo um grande expoente da educação infantil, o que temos em Lutero? Temos um homem que compreende a formação da sociedade a partir de uma educação de qualidade.
A Universidade de Genebra, recentemente, em um ranking das 1000 melhores universidades do mundo, ficou em 32º lugar. E já à época de Calvino, quando ele constrói o embrião desta universidade, que hoje é uma das mais importantes da Europa, ele conseguiu entender que o adulto também precisava ser educado. Ele começa então a universidade com um curso de seminário, um curso teológico. Ele também expande a ideia de teologia para o direito. Mas é curioso que não era o direito como nós temos na compreensão de hoje. Sim, trabalhavam-se com as leis, mas ele queria a formação dos advogados como dirigentes políticos, como pessoas que fossem servir a própria sociedade. Talvez tivesse sido o primeiro curso de servidor público da nossa história. E também, logo em seguida, logo 30 anos depois da fundação da Universidade de Genebra, o primeiro curso de medicina. Você deve se lembrar que a medicina não era bem vista na Idade Média. Havia bastante resistência a dissecar um corpo, a estudar um corpo, a trabalhar um corpo humano depois de morto. Por quê? Porque preso na ideia católica da Idade Média de uma santidade do corpo, eles entendiam que o morto era intocável. E por isso os estudos de medicina demoraram bastante a progredir. Já na concepção calvinista, o corpo manifesta a glória de Deus e, portanto, conhecê-lo, compreendê-lo, entender sua fisiologia, entender seu funcionamento, entender todas as áreas e todos os nossos sistemas, digestivo, respiratório, etc., também poderia contribuir para a glória de Deus. O que é maravilhoso em Calvino é que ele também se preocupa com a educação para todos, mas ele quer príncipes, governantes, magistrados, políticos, a elite da sociedade genebrina, estudando para a glória de Deus. Todas essas coisas tinham uma profunda concepção espiritual. O que é importante você ter claro é: Lutero, educação para todos; Calvino, educação específica para as elites. E assim nós teríamos príncipes, magistrados, governantes, políticos e líderes de melhor qualidade. É a compreensão espiritual gerando transformação na vida social. É importantíssimo, ao estudar Calvino, que você pense nele não apenas como um gênio da teologia sistemática, mas também como um homem que pensou a civilização à luz dos ideais da glória de Cristo e para a glória de Deus. Responsabilidade essa da igreja com toda a sociedade. Responsabilidade essa da igreja na sua formação daqueles que governariam os povos, aprendendo a partir das Escrituras como glorificar a Deus no exercício do governo e do trabalho público. Esta é uma das tristezas que nós temos no protestantismo brasileiro. O protestantismo brasileiro, ele tem várias e várias concepções do protestantismo da palavra, mas vemos muito pouco disto tendo influência na vida social. Calvino é, portanto, uma das grandes mentes da reforma, que nos fala da importância da educação. Qual educação? A educação das elites. Qual educação? A educação dos governantes à luz da palavra de Deus. Mas, continuando, nós queremos falar também um pouco de um personagem que é menos conhecido do que Martinho Lutero, século XVI, que é menos conhecido do que João Calvino, século XVI,
mas que também aparece neste contexto da reforma, no centro da Europa, especificamente na República Tcheca, nesse momento, ali ao lado da Alemanha, é o personagem que chama-se João Amos Comênius. Anote este nome, João Amos Comênius, que nasceu em 1592 e morreu em 1670. Comênius, ele é herdeiro desta mentalidade luterana, educação para todos, e herdeiro desta mentalidade calvinista, também educação para todos, mas educação à luz da palavra para a glória de Deus, para todas as elites. Elites, no sentido francês, não de gente nobre ou rica, elite no sentido francês de que os melhores da sociedade vão abençoar a sociedade. Comênius é fruto desse movimento. E já alguns anos após a Reforma Protestante, já na segunda geração da Reforma Protestante, Comênius é aquele que se dedica àquilo que nós chamamos de uma pedagogia protestante. É importante mencionar aqui que Comênius é considerado o pai da pedagogia moderna. Por quê? Porque dedicou-se profundamente à compreensão acerca dos processos ensino-aprendizagem. Dedicou-se profundamente a uma filosofia da educação que compreendesse o desenvolvimento psíquico da criança. E dedicou-se também para estabelecer qual era o papel do professor com relação às suas responsabilidades em educar as crianças. Comênius tem algumas coisas muito importantes na sua pedagogia. A primeira delas que eu gostaria de destacar é que ele foi frontalmente contra o castigo físico para ensinar crianças, chamar a atenção de crianças e motivar crianças ao estudo. Você deve se lembrar, talvez tenha ouvido falar de gente que apanhou do professor. Nós hoje no Brasil não temos mais isso, mas eu, sim, lá na minha infância, lá na década de 70, comecinho da década de 70, fui ameaçado pelo professor com uma régua enorme que era usada para bater na cabeça dos alunos. Eu, particularmente, nunca apanhei, mas vi colegas apanhando. Ora, isso para a nossa concepção é uma coisa absurda. Porém, à luz daquela época, disciplinar era chamar a atenção. Disciplinar era corrigir para que o aproveitamento fosse maior. E foi exatamente isso que Comênius recebeu da educação do século XVI. Ele foi educado assim, mas compreendeu, à luz de uma pedagogia influenciada pela Reforma Protestante, que castigar, bater, maltratar não era fonte de motivação e muito menos instrumento de educação. Isso foi revolucionário para a sociedade, porque o paradigma era o paradigma católico medieval. A disciplina física, o autoflagelo, o castigo, a reguada, o puxão de orelha e o beliscão eram completamente aceitos por toda a sociedade, que entendia que a criança era um animal a ser domesticado e precisava ser fustigado, precisava ser disciplinado, precisava ser corrigido, precisava, se necessário, apanhar para que pudesse ser educado. Ora, quando estas coisas do espírito protestante, de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, a criança também reflete essa imagem, fez com que Comênius, na sua pedagogia, dissesse castigo físico não. Outra coisa curiosa que nós aprendemos em Comênius. Comênius foi aquele que desenvolveu as teorias psicopedagógicas que indicavam embrionariamente, é claro,
a necessidade de começar a educação em torno dos 6 anos de idade. Ele, ao observar a infância, entendia que a melhor idade para a educação, para o início da educação, é a idade de 6 anos. Esta herança é protestante. Até hoje, no mundo moderno, nós entendemos que a criança dos 3 aos 6 deve estar na escola e que aos 6 ela já deve receber uma educação formal. Como isso começou? Através das observações do desenvolvimento infantil da criança que Comênios desenvolveu nos seus estudos. Ele defendia que a educação deveria ser para todas as crianças, homens e mulheres, mais um aspecto revolucionário, e que a idade ideal era os 6 anos de idade para iniciar esse desenvolvimento. Até hoje, nós temos a palavra jardim da infância. De onde vem essa ideia? Ela vem da reforma luterana. Por quê? Porque Comênios, influenciado pelas ideias de Lutero, chamava as crianças de arvorezinhas plantadas. Veja que coisa fantástica. Era o carinho com que ele observava a educação. Não com reguada, puxão de orelha ou beliscão, mas que as crianças deveriam ser regadas, podadas, limpas e muito bem cuidadas para que pudessem florescer para a vida. Não apenas para a vida espiritual, mas também para a vida social. Comênios defendia: a criança precisa saber ler, precisa saber escrever e precisa ter uma profissão. O que os ensinos técnicos hoje proporcionam aos nossos adolescentes no ensino médio, Comênios entendia, deveria ser trabalhado na criança desde a sua mais tenra infância e desde o seu primeiro contato com a escolarização. Veja que isso tem 500 anos. E o nosso país, tristemente, ainda não chegou nem no paradigma protestante da educação infantil. Pobre Brasil, pobre. Pobre protestantismo brasileiro, pobre. Por quê? Porque a transformação social é consequência em Comênios do seu amor à Escritura e do seu amor às crianças. Outra coisa importante que você tem que lembrar de Comênios é que ele publicou um livro no ano de 1618 chamado Didática Moderna. É neste livro que nós aprendemos acerca destas coisas da educação luterana que chegaram até Comênios. Ora, portanto, fazendo um pequeno resumo e chamando a sua atenção para algumas implicações bastante sérias. Primeiro, a reforma protestante foi um grande avivamento. Por quê? Amor à palavra, conversões sinceras e profundas e transformação social. Professor, por que falar de reforma protestante e educação? Porque foi através da educação que a espiritualidade protestante transformou a Europa no continente mais desenvolvido tecnológica, filosófica e economicamente até o século XIX. Sem a educação protestante e sem a concepção protestante acerca de ser humano, a Europa teria continuado no século XIII, ou seja, teria continuado na Era das Trevas, na Idade Média. É claro que o renascentismo contribuiu com isso, mas o renascentismo nunca falou de educação para todos. É claro que o renascentismo foi importante,
Mas na prática, quem é que trouxe a educação para todos? Lutero, Calvino, Zwinglio e Comênios. Outra coisa importante de você lembrar: a educação deve ser uma garantia dos príncipes, ou seja, todos os governos sérios, todos os governos que de fato desejam o bem da população, devem investir maciçamente não em uma educação que apenas alfabetiza, mas que forma para a vida, que dá à pessoa uma compreensão integral acerca da vida. Alfabetizar é tão importante quanto ensinar que o homem é múltiplo, necessitando de comida, mas necessitando também de alimentar a sua alma. É importante ensinar ética e cidadania. Por que é que a ética e a cidadania são tão evoluídas na Europa? Fruto da educação protestante, que era uma educação não apenas para a cabeça, mas para o coração, porque compreendia que o homem devia manifestar a glória de Deus, e para a cidadania, porque entendia que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Este é um grave problema da educação brasileira. Nós alfabetizamos e, o pior, alfabetizamos mal. Quantos e quantos analfabetos funcionais você conhece? Há pessoas adultas que passaram pela escolarização infantil e chegaram até a escolarização média e não sabem fazer uma redação. Têm compreensão muito pobre da leitura de um texto e não sabem as 4 operações básicas da matemática. Ou seja, a educação protestante era uma educação de qualidade, porque não queria apenas alfabetizar e colocar dentro da escola, mas queria que o aprofundamento do conhecimento, não motivado pelo medo, mas motivado pela certeza de que crianças e adultos manifestam a glória de Deus, o profundo conhecimento das coisas da vida, porque Deus é o Criador da própria vida. Ler, escrever, ter acesso à arte, ter acesso à escritura, ter acesso à cultura, ter acesso a uma educação integral que contempla uma educação para o trabalho, foi uma herança protestante que nós, do protestantismo brasileiro, não conseguimos trazer para o nosso país. Todos nós sabemos a importância do ensino profissionalizante, mas quando ele começou nas ideias protestantes. E por último, as nossas elites precisam ser formadas para a glória de Deus. Elas precisam ser avaliadas à luz das Escrituras. Nosso maior inspirador nesse sentido foi o próprio Calvino. Educação e reforma significa que eu e você, agora chamados a votar para prefeitos e vereadores, e logo mais adiante para governador e presidente, precisamos olhar para eles à luz da Escritura Sagrada. Precisamos parar de eleger aqueles que se dizem crentes. Precisamos parar de eleger aqueles que aparecem nas igrejas apenas de 4 em 4 anos pedindo o seu voto. Precisamos olhar para eles para saber qual é a sua formação, qual é a sua proposta, que visão de mundo ele tem para a sociedade. Sendo assim, nós estaríamos resgatando uma herança protestante. Eu não vou votar nele porque ele pôs o nome do meu pastor na avenida principal da cidade. Eu não vou votar nele apenas porque ele faz favores para a minha igreja. Não, uma igreja não pensa em favores. Uma igreja pensa no que é direito. Uma sociedade cada vez melhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade
de compartilhar tão rapidamente esse tema, Reforma Protestante e Educação, e espero que ele tenha sido útil para a sua vida. Lembre-se, a FABAD está de portas abertas para você. Divulgue os nossos cursos, prestigie os nossos cursos, nos sigam nas redes sociais, sempre temos coisas muito interessantes para o seu conhecimento e crescimento espiritual. Encerrando, quero lembrar: estude a Bíblia para ser sábio, obedeça a Bíblia para ser santo e creia na Bíblia para ser salvo. Glória somente a Deus. Um grande abraço.